RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Bem-vindos mais uma vez ao RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e hoje, desde que eu vim parar à RTM Portugal, eu só tenho tido boas surpresas, porque hoje eu vou ter o gosto de entrevistar David Campos, que não é só o presidente da CMA Portugal, como também pastor da Igreja Riverside Algarve, que curiosamente eu faço parte. Bem-vindo, David. Olá, muito obrigado. Opa, olha, eu confesso que eu rimo bastante quando a Renata mandou o link da CMA e disse assim: vais entrevistar o Presidente Nacional? E eu assim, não posso, já sei quem é. E o engraçado foi eu também em conversa com ela por mensagem e eu me disponibilizar se a entrevista seria presencialmente ou não, e quando ela me disse, mas quem vai entrevistar é a Ana Margarida da sua igreja, eu também me fartei de rir, também teve a sua piada. A gente vai lá saber estes encontros e estas coincidências. Mas agora, a sério, é um gosto enorme poder ter esta conversa contigo, até mesmo para que os projetos da CMA eles sejam mais conhecidos para os nossos ouvintes também. E para nós começarmos assim em bom arranque, como é que começou esta tua paixão por motas? É assim, de facto faz parte da minha história de vida. Coincidência ou não, quando eu nasci o meu pai tinha uma oficina de motas. E diz o meu pai que já de tenra idade eu brincava com ferramentas, óleo e essas coisas. Depois também, não menos importante, tive um primo, tive e tenho, que ele também ligado às motas e incutiu muito desse gosto e até por algumas motas especificamente. Anos mais tarde, também depois fui trabalhar para os Correios, onde conduzia moto diariamente. Então eu diria que, como eu dou o meu testemunho na Bíblia Motar, motas tinha que ser. Agora, a questão que se coloca é, nós não podemos também ignorar a tua vocação pastoral, porque ela existe, faz parte da tua vida. Então, como é que tu arranjaste aí uma forma de conciliar as motas com essa vocação? Olha, Ana, sabes que isto tem uma história muito, muito engraçada. Eu conheci pela primeira vez a CMA em Portugal na Conferência Mundial das Assembleias de Deus, creio eu que foi em 2005. Eu não sou muito bom em datas, mas creio que foi por aí. E na altura eles tiveram uma das sessões que tinham, eram com os motares cristãos. E eu lembro-me que na altura eu olhei e não achei piada àquilo. Apesar de toda a minha vida ter sido motociclista, apesar de ter sempre moto e esconder que tinha moto na igreja que eu estava na altura. Então, pera, tu escondias que tinhas uma moto? Exatamente. Porque, curiosamente, sabes que às vezes nas igrejas mais conservadoras cria-se a ideia que há coisas que tu não podes ter. E essa era, digamos que, o meu segredo. Não pecaminoso também, porque nunca fui um indivíduo de muitas concentrações, mas mesmo o prazer pela moto. Anos mais tarde, a CMA vem visitar essa mesma igreja que eu congregava e apresenta o ministério novamente. E eu disse, mas o que é que está aqui a acontecer? Mas mais uma vez, lembro-me perfeitamente, eu na parte de trás da igreja, fatinha e gravata, e olhar para aqueles indivíduos das motas, dos quais eu era um. Mas isto não bate certo, Deus e motas não bate certo. Mas aquilo foi tão poderoso que um dos indivíduos deixou um cartão comigo. Sim. E o Espírito Santo, e eu acredito que foi o Espírito Santo, foi trabalhando até que um dia eu é que os procurei. Uau. E a partir do momento que os procurei, foi uma viagem sem regresso na qual até agora. E depois percebi, e é uma das coisas que eu mais defendo hoje, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus sempre usou homens naturais, normais como nós, mas que utilizava a característica e o caráter de cada um e até os dons para que eles fossem aquilo que Deus quisesse que eles fossem. Olhamos para Sansão, por exemplo, olhamos para Davi. E eu comecei a perceber que, eventualmente, através desse meu gosto das motas e ao conhecer o Ministério da CMA, havia algo que se fundia, ou seja, algo que se encaixava e é a minha história e o concílio dessas duas situações. Muito bom saber isso. Então, nós podemos dizer que tu chegaste ao conhecimento da CMA, que quer dizer, se eu não estou em erro, Christian Motorcycle Association. Está certíssimo. Certo? Pronto, então a Associação Cristã de Motociclistas, se eu não estou em erro. É isso, pronto. Afinal ainda sei alguma coisinha. Então nós podemos dizer que tu chegaste ao conhecimento exatamente porque eles foram até a essa igreja e tu te paraste com eles.
Sim, é como eu estava-te a dizer, foi 2 momentos. Foi um na Conferência Mundial, em que houve uma sessão, mas se calhar aquela que acabou por me impactar mais até foi mesmo essa visita que o capítulo de Faro fez na minha igreja. Sim, senhora. Então nós também, aqui pelo que tu estás a dizer, nós podemos considerar a CMA não só como um motoclube, mas também um ministério. É claramente um ministério e claramente não é um motoclube. Até porque, não sei se todos têm consciência disto que eu vou dizer, mas o mundo biker, o mundo motar é um mundo muito fechado. E então ele tem algumas frações, uma das frações chama-se 1%, e é mesmo aquela parte mais negra dos motociclistas. No entanto, nem todos são assim. Há boa gente e há gente que gosta mesmo simplesmente de andar de moto. Mas a verdade é que a CMA depois nunca se assumiu como um motoclube. Ela é uma associação de motociclistas cristãos e assumidamente um ministério de alcance de almas. Exatamente. E há quanto tempo é que está em Portugal? Desde 2003. Desde 2003. Tu achas que as pessoas elas acabam por ter muito conhecimento da CMA? Ou achas que ainda assim poderia expandir-se um pouquinho mais ou fazer conhecido? Como é que vocês veem isso? É assim, nós tentamos, dentro das nossas capacidades, divulgar especialmente dentro das igrejas. Ainda que tenhamos feito esse trabalho, e não podemos esquecer aqui este timing da pandemia que separou muito, mas é assim, visitamos igrejas e mostramos aquilo que fazemos. Até porque às vezes nós chegamos a determinadas igrejas, especialmente mais conservadoras, e já aconteceu comigo, as pessoas veem-nos vestidos de moto, e eu não uso cabedal, porque a moto que eu tenho não tem a ver com esse mundo de 1%, eu tenho uma moto Touring, tenho uma moto de viajar, mas mesmo assim as pessoas olham para nós com as nossas roupas, com os nossos casacos e acham que somos perdidos. E até porque o nosso patch é bem claro, o nosso logo é bem claro, mas as igrejas olham para nós dessa forma. E é um bocadinho o feedback que temos, mas por isso nós tentamos tanto divulgar aquilo que fazemos, até para que a comunidade cristã em Portugal perceba, mas acredito que haja muitas igrejas e muitos cristãos em Portugal que ainda não nos conhecem. Exato. Então, outra questão, eu tenho a noção que a CMA, pronto, por se tratar de uma associação, ela também está em vários países. Em quantos? Para cima de 40. Para cima de 40 países? Mas normalmente tu só te reúnes, vamos dizer assim, a nível europeu? Ou já se foi mais além? Não. Eu assumi a presidência da CMA Portugal em 2017. E inclusivamente em 2017 fui logo aos Estados Unidos, onde tive com os presidentes da CMA dos vários países à volta do mundo. Agora voltamos a falar de pandemia porque apanha este timing. Exato. Então já era para ter ido em 2 vezes novamente aos Estados Unidos estar com os presidentes, não foi possível. Tivemos há 2 ou 3 tivemos em 2019, é como eu digo, não sou bom em datas, também na Alemanha. E agora já no mês de março vamos estar com todos os líderes da Europa na Croácia. Essa também é para completar a outra questão que eu tinha a fazer a seguir, que é como é que vocês se reúnem, porque também seria importante falar nesta questão de antes do Covid e agora durante o Covid. Como é que é as vossas reuniões? É assim, eu fui buscar esta questão de ter assumido a presidência da CMA em 2017, porque é assim, o fundador da CMA em Portugal foi o Eddie Fernandes, ele presidiu a CMA até 2016. 2016 a 2017 tivemos um líder que infelizmente não deixou uma marca muito boa e criou um grande trauma à CMA. Então eu pego na CMA no final de 2017, metade da membresia foi embora e depois começamos novamente a construir a casa e as coisas estavam aí num bom caminho e entrou a pandemia em 2020, como todos sabemos. Então, eu costumo dizer isto às pessoas e gosto de justificar isto porque a minha experiência como líder a nível nacional, se bem que dentro da CMA já tinha liderado um capítulo, foi de certa forma muito desafiante, porque só tive um ano em que a gente se reunia normalmente e depois durante a pandemia tudo foi novo. Agora percebam, se falarmos de uma igreja, a igreja, os membros é que vêm dentro da igreja. A CMA é um Ministério de Alcance de rua, ou seja, nas concentrações, nos motoclubes e por aí fora. Então, praticamente durante 2 anos tivemos as nossas atividades quase em suspenso.
Continuamos a reunir com os nossos membros por Zoom, muitas das vezes por Zoom, e depois, conforme foi possível, fomos tendo algumas reuniões a miúdo. Antes da pandemia nós reuníamos uma vez anualmente com toda a membresia de Portugal, porque a CMA está de norte a sul de Portugal, e depois, conforme as concentrações grandes, nós íamos estando juntos. Por exemplo, montamos sempre stand em Faro e sempre em Góis. Então tínhamos esses momentos em que a família CMA se juntava. Mas depois, para responder à tua pergunta com detalhe, a CMA depois tem os chamados capítulos. Digamos que é por capitais de distrito. E aí sim, por exemplo, os membros de Faro reúnem-se mensalmente e muitas das vezes mais do que uma vez por mês. E assim acontece nos restantes capítulos em Portugal. A nível nacional, era como eu disse, tínhamos o nosso encontro nacional e depois em outros eventos esporadicamente. Tu estavas a mencionar há pouco que vocês fazem muito trabalho de rua. Nós podemos então assim dizer que é um trabalho evangelístico que vocês fazem também? O nosso trabalho é evangelístico. Ponto final. Ponto final. Desculpa, que tipos de trabalho é que vocês fazem? Como é que vocês se desenvolvem? É assim, o nosso lema, nós temos dois lemas, se é que se pode assim chamar. Um deles é mudar o mundo um coração de cada vez. E depois estamos aqui se precisares. Então estas são as frases que vocês vão ver muito nos nossos banners. Os trabalhos que nós fazemos depois também vai depender de cada capítulo, de cada realidade. Aqui em baixo no Sul, a liderança de Faro, já que vinha de mim também, optou muito por criar passeios, os tais raids, e convidamos motares de outros motoclubes ou motares como eu era no passado, que não pertencia a grupo nenhum. Proporcionamos um dia de andar de moto juntos. Normalmente fazemos um piquenique no meio desse dia e aí sim partilhamos, acima de tudo, o nosso testemunho de vida naquilo que somos e também nas oportunidades de conversa falamos de Jesus. Depois também costumamos a dar a Bíblia Motar, que é um exemplar que nós em Portugal já mandamos imprimir 40 mil. Acreditamos que entregamos em Portugal já cerca de 35 mil Bíblias Motares, que é o Novo Testamento da Palavra de Deus a todos os motares em Portugal. Inclusive eu tenho uma. Exatamente. Então, este é o nosso trabalho evangelístico que fazemos. Falamos claramente de Jesus, falamos claramente da salvação e utilizamos a Palavra de Deus como a nossa ferramenta. Antes de nós passarmos para a próxima pergunta, há uma coisa que é uma curiosidade minha e eu não posso deixar de perguntar. Como é que os outros motards vos veem? É uma pergunta também muito interessante. Acontece de várias formas diferentes. Os chamados 1%, que é a malta mais pesada. A malta mais pesada respeita-nos porque nós os respeitamos. E pela forma como nós estamos. E aqui, para dar a dizer aos ouvintes, são coisas muito técnicas, mas existe dentro do meio motar um grande respeito de parte a parte. Então, aqueles mais, digamos que mais pesados, respeitam-nos. Às vezes, os menos pesados, ou aqueles que percebem menos do mundo motar, às vezes mandam umas graçolas. E uma das coisas que somos conhecidos no mundo motar é por não beber álcool. É uma regra da CMA. Para Portugal e para os países da Europa, nós não bebemos álcool quando envergamos as cores. Para os Estados Unidos e Brasil e África do Sul não bebem nunca. Ou seja, é um compromisso que quem entra para a associação tem que assumir. Então, no mundo em que o álcool é a palavra de ordem, para muitos a nossa postura, às vezes há sempre aquelas graçolas. Mas basta 2 dedos de conversa e nós darmos exemplos de muitos motares que morreram por causa de estar alcoolizados, que rapidamente eles dizem, não, vocês até é que estão certos. Mas de uma forma geral podemos dizer que somos muito respeitados. Porque lá está, o vosso mundo, vamos dizer, o mundo motar no geral, ele é muito caracterizado, e eu vejo disso por causa das concentrações, muito caracterizado pela forte influência da bebida o tempo todo. Então vocês destacam-se dessa forma. Exatamente. Ou seja, eu diria que nós mergulhamos dentro deste mundo e para mergulhar dentro deste mundo temos que ter moto, temos que perceber a linguagem deles, mas eu acho que funciona porque nós assumimos quem somos, assumimos a nossa postura e em quem queremos, mas de uma forma muito vincada. Ninguém anda ali num aspecto evangelístico de fantasia. Nós acreditamos naquilo que somos e isso para o mundo motar
conta muito. Isso é fantástico, porque no fundo vocês estão a entrar como é que eu ia dizer, em caminhos bastante tortuosos, mas vocês não se desviam daquilo que realmente estão ali para fazer e a missão que têm até ao fim. Tu falaste sobre a questão do álcool e toda a gente sabe que o álcool é muito usado no meio motar, mas depois há outra coisa que também é muito, que é o striptease. Sim. Então aí é mais uma marca nossa, porque nós quando vamos às concentrações, quer que nós tenhamos o nosso stand onde damos as Bíblias de motar, porque é uma das coisas que fazemos, montamos um stand, quer a gente simplesmente esteja na concentração, sempre que entra o espetáculo do striptease, os nossos membros retiram-se da zona de palco e retiram-se de todas essas zonas onde essas coisas acontecem. Porque vocês têm muito afincado também essa questão de não vulgarizar a mulher. Completamente. Ou seja, vocês respeitam o sexo feminino num todo. Num todo. Exato. E mais do que isso, cá está, aqui era mais uma questão muito profunda do mundo motar, mas alguns motoclubes, as mulheres não envergam as cores, os símbolos. Nós é o contrário, nós fazemos muita questão que quando um membro é membro da CMA, desde que a esposa tenha alguma queda para o mundo também, nós fazemos questão de entrar a família, tanto que nós também temos uma fração na CMA, que é o CMA Kids, para ensinar as nossas crianças também, dentro daquilo que nós gostamos que é as motas, mas que eles se sintam parte, ou seja, nós juntamos e não desagregamos. Sabes que isso é uma das coisas que eu acho bastante interessantes, porque dá para comparar muito com o Reino de Deus. Aliás, nota-se nitidamente que vocês vivem muito o Reino de Deus, porque vocês não deixam ninguém de fora. É verdade. Nem crianças. Eu acho isso muito, muito, muito fantástico. Ou seja, não está limitado apenas àquele estereótipo do homem barbudo, de capacete e na mota, mas não vai a família toda atrás, porque entendem os valores. Eu acho isso muito fantástico. Olha, para nós continuarmos a nossa conversa, há uma novidade que a gente não pode deixar de lado, que é, vem aí um livro. Vem. Que história é essa? Explica lá isso. Então é assim, como eu estava a referir, a Bíblia Motar foi uma das marcas que temos em Portugal. E quase em todos os países da Europa em que a CMA está implantada é conhecida a Bíblia Motar. Mas a Bíblia Motar não é exclusiva da CMA. Por outro lado, a nossa liderança internacional sempre tem tentado que a CMA seja CMA ponto, ou seja, porque há outros, para vocês perceberem um bocadinho, alguns motares cristãos de alguns países da Europa, nomeadamente da Alemanha, eles fumam e eles bebem e assumem-se como cristãos. Não estamos aqui a julgar, longe disso, mas como já referi, nós vincamos muito bem o nosso estilo de vida. Então tem-se tentado durante anos que a CMA seja uma associação motociclista muito independente. Então daí também estarmos a criar algo novo. Depois também pelo facto de em Portugal já demos 35, como eu disse, aproximadamente Bíblias motares, e começamos já a perceber que nas concentrações as pessoas vinham porque queriam a segunda edição da Bíblia motar, queriam a terceira porque já tinham a primeira, e as pessoas começaram quase a olhar para a Bíblia motar como um amuleto, e é mais uma. E também sabemos que hoje em dia as pessoas pouco leem. Então a Bíblia Motar ela é um Novo Testamento, é um livro com algum volume. Então a nossa liderança internacional quis implantar algo novo. Então surgiu o Livro da Aventura da Vida. Uau. O Livro da Aventura da Vida, ele tem apenas o livro de Lucas e de Atos dos Apóstolos, que resumidamente nós sabemos que é, digamos que é a essência do cristianismo. Um livro muito mais pequeno, muito mais acessível, um livro muito mais de bolso e que no final tem claramente o plano da salvação. Então estamos com muita expectativa de voltar a distribuir este livro no mundo motar. Então, tu aqui já pudeste esclarecer um pouquinho do que é que se trata o livro e como é que a ideia surgiu. Tens mais ou menos uma previsão de quando é que possa ser lançado? Eu acredito que está muito para breve. Como o livro está a ser feito pelos 40 países da CMA, como devem de calcular, a nível de traduções é um desafio enorme. Por aquilo que eu sei, a CMA Internacional já contactou a Sociedade Bíblica Portuguesa e já está em bons pontos para que se comece a pensar na impressão. Eu não quero ser demasiado otimista, mas acredito que até ao final do ano vamos ter o Livro da Vida pronto a ser impresso. Sim, senhor. Sim, senhor. Olha, como presidente da associação,
Como é que tu vês, assim, olhando assim em larga escala para o futuro, como é que tu imaginas a CMA ou o que é que tu gostarias já de ver realizado? Qual é que é a tua perspectiva? É assim, mentiria se como presidente da CMA ou como pastor que não olhasse no plano do crescimento. Todos ansiamos isso. E eu acredito que a CMA em Portugal neste momento está a caminhar nesse sentido. Estamos a fundamentar algumas bases, porque depois, como eu referi, no passado já tivemos uma membresia grande e nós sabemos que às vezes tudo que cresce, às vezes tem tendência a crescer menos bem. Não, é um facto. Então, neste momento é que sentimos como se a árvore de Portugal tivesse sido podada e estamos num acreditar que as coisas estão a trazer um novo vento de mudança. E vou ser muito sincero naquilo que vou dizer. Acredito que em breve a expressão da CMA em Portugal seja muito maior e o nosso objetivo é que cada capital distrito em Portugal tenha um capítulo da CMA. Um capítulo significa ter uma direção local, no mínimo com 5 pessoas, em que divulgam o trabalho. E quando digo em cada capital distrito, digo também ilhas. Então, o meu sonho, a minha visão, é que em cada distrito de Portugal se pudesse ter um capítulo da CMA Portugal. Tenho a certeza absoluta que isso vai se realizar. Não por só vocês estarem bastante comprometidos, e tu principalmente, mas também pelo facto de vocês serem muito comprometidos com o reino e Deus ser o principal e o mais intencionado em querer fazer isso crescer. Olha, para nós terminarmos, porque tudo o que é bom acaba depressa, isto é uma realidade. No caso, se nós agora tivermos um ouvinte, ou uma ouvinte, nunca sabemos, que esteja interessado em querer saber mais, ou até mesmo fazer parte, como é que podem entrar em contacto? Hoje em dia as redes sociais são a nossa grande porta para tudo. Então aquele ouvinte, aquele irmão em Cristo que se queira juntar à CMA, ou que queira simplesmente conhecer um bocadinho mais, talvez fazer como eu fiz, eu estudei, eu pensei, eu vi vídeos, depois é que percebi, não, isto é mesmo para mim. Então as redes sociais, através do Facebook, através do Instagram, basta pôr em CMA Portugal, então depois podem colocar lá o vosso like nas nossas páginas e podem também enviar-nos mensagens que temos pessoas que rapidamente vos vão responder a qualquer dúvida que tenham. Então repito, CMA Portugal, quer no Instagram, quer no Facebook. Vamos também em breve criar um canal no YouTube, ele já existe mas não temos acesso a ele neste momento. E depois também temos em cada capital distrito, como eu disse, temos a CMA Faro, temos a CMA Beja, temos a CMA Setúbal, Lisboa, Coimbra, Castelo Branco, Braga e Bragança, que também através desses vocês têm um acesso mais local aos nossos capítulos. Sim, senhor, e fica aqui esse convite ao nosso ouvinte, aos nossos ouvintes que estiverem a acompanhar aqui a entrevista. Caso se interessem para saber mais, é só seguir todas as indicações que o David deixou. David, foi uma enorme alegria poder ter falado contigo, até mesmo para conhecer melhor a tua jornada pela CMA. E muito obrigada por teres aceitado o convite. Ok, e estamos cá se precisares. Obrigada, e olha, obrigada por teres sido a minha primeira entrevista presencial. Ok, Deus vos abençoe. Para os nossos ouvintes, deixo aqui o lembrete que podem ouvir todos os programas pela nossa web rádio e nas principais plataformas digitais. No mais, eu sou a Ana Margarida e assim me despeço de mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.